Olá pessoal, boa noite. Tá chegando aqui a Letícia. Um abraço, Letícia. Taif Donella, Gabriela, Ana Zubieta, Guirlanda. Boa noite, pessoal. Janaína, todo mundo chegando. Vamos dar um tempo para nossa convidada, para o nosso convidado chegar aqui hoje e para dar tempo do pessoal entrar também. Ô Letícia, um abraço para você também. Quanto tempo, hein? Só recebendo notícias indiretas, né? Yasmin, Alana. Ô Alana, que bom ter você aqui. Fotografia. Chegou a nossa convidada, deixa eu chamá-la aqui. Lázara. Lurdinha, direto do Nordeste, aqui prestigiando a gente. Saudades, minha amiga. Tô acompanhando você pelas redes, viu? Gláucia. Ô, Fernanda, boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, já estava dando aqui as boas-vindas para o pessoal que está chegando. Bastante gente, muito a bom. Letícia já está por aqui. Bom demais, né, doutor? Muito bom. Bom, só para a gente ir começando então, né, a falar algumas regrinhas que normalmente eu começo. Primeiro eu queria dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui com a gente. Já de antemão agradecer os nossos convidados de hoje, né, o Leandro e a Maria Fernanda, que se disponibilizaram para contar a história. E esse canal, Fertilidade e Saúde, eu justamente criei com o objetivo de ajudar os casais que estão aí desse outro lado da mesa, nessa jornada longa, em busca da maternidade e da paternidade, que às vezes realmente falta condições. Ô, Carol Salles, boa noite, obrigado pela presença. E falta, às vezes, um pouco de suporte, né, pessoal, nessa jornada que não é fácil, principalmente quando os capítulos começam a ficar muito longos, né, muito distantes. Então, Fertilidade e Saúde é um canal de informação e o grande objetivo é o fortalecimento emocional nessa jornada em busca do bebê, com informação de estratégias do ponto de vista emocional, mas também estratégias de informação do ponto de vista físico, né? E por conta disso, para a gente evitar conflitos de interesse, uma das regras que a gente tem é evitar falar nome de médico, evitar falar nome de clínica também, para outras pessoas que estão fazendo tratamento com outros profissionais, em outras clínicas, se sentirem à vontade para dividirem futuramente a história aqui com a gente também, tá? E tá um fã-clube gigante aqui para vocês, ó. A Luísa Pedro, vocês são muito especiais, casal, lindos. Olha, eu concordo plenamente. É um casal de raçudos e, na verdade, poderia falar que é uma família inteira raçuda, viu? Então, é muito gratificante ter todos vocês aqui. E agora acho que a gente podia começar, então, né, Maria Fernanda e Leandro? Vou passar a palavra para vocês. Eventualmente, dentro do contexto do que vocês forem falar, eu vou interromper para dar informação também para o pessoal, mas fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Só vou pedir para o pessoal não esquecer de compartilhar essa live, se eles acham que vai ajudar, o assunto vai ajudar alguém, para compartilhar e também para se inscrever lá no nosso canal do YouTube. No meio da live eu vou dar aqui uma pitadinha de uma surpresa aqui que eu estou preparando e vai ser um prazer. Maria Fernanda, Leandro, a palavra é de vocês. Obrigado. Obrigada, doutor. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade, né, por esse espaço. E nosso foco principal é poder ajudar mesmo outros casais que também ou estão passando ou passaram por dificuldades, né? E a gente está aqui para poder dividir um pouquinho nossa história com vocês, uma longa história, mas que, né, vamos lá. Bom, eu agradecer a todo mundo que está aí também, beijo grande, família, amigos, doutora, todo mundo aí que sempre torceu pela gente, né? Que esteve ao nosso lado, e muito obrigado, senhor, pela oportunidade, mais uma vez. Bom, vamos lá, então. Se eu precisar parar, o senhor me pausa, doutor, porque eu falo demais. Fique à vontade, a palavra é sua. Ele é o silencioso, eu sou agitada, o senhor sabe. Bom, mas enfim. Vamos lá.
Eu e o Leandro estamos juntos, eu sou Maria Fernanda, para quem não nos conhece, e ele é o Leandro. Nós moramos na cidade de Descalvado, interior, né? E nos conhecemos desde 2005, né? Mas a nossa jornada começou em 2016, nessa busca pelo nosso sonho, que era o nosso esperado bebê. Bom, de lá para cá foram muitos altos e baixos, a gente passou por muita coisa, então, assim, quando eu via as lives, elas me motivavam, elas me ajudavam bastante, as lives que o senhor oferecia, né, com outros casais, e me ajudavam muito, principalmente nas horas de desespero. Então, ouvir uma palavra amiga sempre ajudou, e é isso que eu podia fazer, nós poderíamos fazer para retribuir. Bom, em 2016, eu, numa rotina de acompanhamento médico, né, feminino, eu fui diagnosticada com o endométrio um pouco mais fino do que o normal, né? A minha médica falou, Fê, é muito comum, porque nós já estávamos juntos há 11 anos, né, e tomava anticoncepcional, né, um remédio muito comum, e o seu endométrio afinou um pouco a mais. Eu recomendo vocês se cuidarem de outras formas, converse com o seu namorado, né, claro, o Leandro é meu namorado, se previnam de outras formas se não quiserem engravidar, mas eu acho que você vai precisar dar um tempo aí do anticoncepcional. Tudo bem, passou um tempo, conversamos, né? E aí eu parei o remédio. No começo de 2017, isso foi meados, final de 2016. No começo de 2017, eu tive a minha primeira gravidez espontânea, com 3 meses, 4 meses sem anticoncepcional. Foi um misto de emoção, de alegria, ao mesmo tempo de desespero, porque a gente estava achando que ia ter um diagnóstico assim muito longe do esperado, estava mais dando um tempo. E aí, enfim, nós ficamos assustados, mas vamos seguindo, né? Tivemos apoio da família, dos amigos, de todo mundo muito feliz com a notícia. Aí fomos para fazer o primeiro ultrassom. Esse bebê não estava lá dentro do saquinho gestacional, mas não estava do tempo certo e não tinha batimento. Para nós foi um choque, assim, gigantesco, né? Eu fiquei muito mal, nós ficamos muito mal, mas tivemos que esperar 15 dias para repetir o ultrassom, porque às vezes era conta errada, o senhor sabe melhor que eu explicar isso, né? Às vezes era uma conta errada de ovulação, bom, enfim. Aí passou um tempo, voltamos a fazer o ultrassom. Eu não sangrava, eu não tinha nada, não perdi o neném, né? Estava ali, guardadinho, sem batimento. Repetimos o exame, de novo, sem batimento, e começou a diminuir o tamanho. Então, aí tive que fazer um procedimento de curetagem, né? Fiz o procedimento de curetagem, deprimi, enfim, o senhor, né? Imagina tudo que foi, tal, na minha cabeça, na cabeça do Leandro, perdemos, ficamos arrasados, mas vida que segue. Um luto, né? Aí depois de um tempo... Um verdadeiro luto, né? Oi? É, um verdadeiro luto. É um luto mesmo, assim, é uma sensação de perda. Uhum. Aí passou um pouquinho, isso foi começo de 2017, final de 2000, voltei a tomar remédio, tudo certinho. Quando eu resolvi parar de novo, final de 2017, eu estava grávida de novo. Só que dessa vez estava na trompa, na minha trompa esquerda, o primeiro foi. Aí tivemos que fazer um procedimento um pouco mais invasivo, né, por vídeo, é muito tranquilo, mas não foi por cureta, né, porque estava parado na trompa, o embrião. E aí eu internei tudo e fiz o procedimento. De novo, outro luto, de novo outra perda. Só que nesse caso eu sangrava e tive que fazer repouso, usar remédios, tudo, mas tudo bem, beleza. Passou essa da trompa, acho que nós estávamos em 2017, a minha cunhada, que é médica, nos apresentou nesse meio tempo um doutor que eu falo que é o doutor anjo das nossas vidas. Para podermos ir conversar, investigar melhor, às vezes não fizemos todos os exames necessários, né, faltava alguma coisa, para nos aconselhar, porque eu fiquei muito mal mesmo, nós ficamos muito mal. E fomos para conhecer esse doutor, nessa clínica que hoje é particular.
Aí fomos para conhecer ele, conversamos, fomos muito bem orientados, fizemos exames, mais exames e tudo normal. Não tinha problema nenhum, nem eu, nem o Leandro. Isso foi final de 2017 para 2018, se eu não me engano. Em 2018, saímos dessa conversa, fizemos os exames, saímos mais tranquilos, não tem problema, então vamos deixar o barco correr, né? Nós tínhamos condições perfeitas ainda de ter por vias normais, né, o nosso bebê. Só que aí nós mudamos o foco, nós marcamos o casamento em 2019 e mudamos o foco, não pensamos mais nisso, falando, vamos dar um tempo pra gente e tal. Focamos no casamento. Casamos em abril de 2019. Quando foi setembro de 2019, eu fiquei grávida de novo, espontaneamente. Aí foi aquele mês de alegria, será que dessa vez vai dar certo? Eu lembro que na época, quando eu tive a primeira gestação, eu estava bem gordinha e descobri o hipotireoidismo. E em 2019, eu já estava mais magrinha, tinha emagrecido para casar, então estava com tudo em ordem, saudável, a tireoide estava boa. Falei, agora vai, agora deu certo, agora estamos casados, outra situação, bom, tudo bem. Aí foi daqui, foi de lá, mesma coisa, passamos por mais uma vez nosso trauma. Em setembro de 2019, fizemos o ultrassom, não tinha batimento, o neném estava no útero, mas não tinha batimento e estava menor do que precisava ser. De novo, vou eu para mais uma cureta. E aí foi de novo todo aquele desespero, enfim, demos mais um tempo, voltei a me prevenir, enfim, fomos caminhando. Começo de 2020, pandemia, né? Começo de 2020, aí em abril de 2020, de novo, eu tinha feito uma dieta mais rígida ainda, de novo, outra gravidez, ou seja, a quarta gravidez, acreditem se quiser, quarta gravidez, espontânea. E de novo, só que na outra trompa. Sem explicação, com os exames todos em ordem, tudo certo, outra trompa. Só que dessa vez foi um pouquinho pior. Eu me lembro do meu médico, que eu falo, meu doutor Anjo, me ligando, desesperado, me acompanhando de longe, e a gente sem saber o que fazer, desesperado, e foi uma cirurgia muito de emergência, porque daí já rompeu a trompa, e aí foi uma situação um pouquinho pior. Mas tudo bem, superamos, recuperamos, e todo o tempo muito juntos, muito unidos, enfrentando tudo. Aí, abril de 2020, aconteceu isso. Aí, depois de um tempo, nós seguimos em frente, eu fiz tratamento psicológico, religioso, me apeguei no que eu podia, fui de novo fazer novos exames, né? Eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, você me lembra. Não, tá certo. Aí, porque é muita... Queria só falar uma coisa, chamar a atenção aqui do que você está falando, que é a modificação do estilo de vida, né? E olha que interessante, vocês passaram por 4 perdas gestacionais, as 2 últimas houve uma modificação do estilo de vida, que é muito bem-vindo, é um coadjuvante importantíssimo, mas a gente tem que tomar muito cuidado de achar que a modificação do estilo de vida vai resolver todos os problemas da nossa vida. Né? Como a gente tem visto, às vezes, em alguns canais de comunicação, algumas mídias sociais, falando, não, modifica o estilo de vida, que isso só já vai ser o suficiente, não precisa fazer um ou outro tratamento, né? E você foi contando tudo isso, olha, muito interessante, porque você passou pelas perdas, apesar de terem modificado todo esse estilo de vida, né? Mas aí, continua. Sim. Não, então, e aí a gente não entende, né? A gente não consegue entender, né? Porque a gente pensa exatamente como o senhor falou. Não, agora eu vou me cuidar, eu vou fazer exercício, eu vou me motivar de outra forma, vou criar forças e vai acontecer e vai dar certo. E eu, doutora, assim, particularmente, ficava grávida muito fácil, né? Então, assim, era espontâneo, era parar remédio, mas o embrião não evoluía, não dava certo, a gestação ou parava no lugar errado, infelizmente, eu perdi as 2 trompas. E aí, quando eu perdi essas 2 trompas, eu falei, Leandro, acabou. Acabou, não temos mais chances, eu fiquei muito desesperada, enfim... não via um caminho, não via. Mesmo sabendo que existem procedimentos muito, né, evoluídos, tudo, eu me achei que tinha perdido todas as chances. Parece que aquela coisa, a gente acha que tá
Nossa, parece que até um orgulho de falar, nossa, eu fico grávida tão fácil, mas ao mesmo tempo eu não tinha meu bebê em minhas mãos, então fugia do meu controle essa sensação, então eu me sentia vazia, sabe? Eu falava, agora não tem mais jeito. Mas aí, como Deus encaminha tudo, mais uma vez, essa clínica que a gente já tinha esse contato, eu nunca me esqueço, era maio de 2020, fizeram falando sobre um pacote, uma promoção de Dia das Mães. Ofereciam... tipo um presente. Um presente de Dia das Mães, não adie seu sonho, né? Dá tempo, vamos venha conversar, enfim, falava alguma coisa nesse sentido. E aí, na hora, parece que aquilo já acendeu de novo em mim, eu estava vivendo aquele luto, todas aquelas coisas, parando para pensar, meu Deus, por que tanto acontecendo com a gente, sabe? Tanta decepção, tanta tristeza, e aí veio isso à tona, né? De ter essa chance, né? Que até então, segue normal, vive normal, e você vai conseguir ver normal, porque eu tinha todas as condições de ser normal. Aí eu entrei em contato com essa clínica de novo, falei, não, a gente quer marcar uma nova consulta. Fomos lá, conversamos novamente, esse doutor Anjo pediu todos os exames de novo, porque já tinha passado um tempo, né? Fizemos todos os exames, tanto genéticos, nossa, tudo, de trombofilias, todos os exames que quem está nessa jornada sabe que são muitos e são necessários. E de novo vieram todos perfeitos, os exames todos perfeitos. Isso foi em maio de 2020. Mas aí com essa coisa da pandemia, nós falamos, vamos esperar um pouquinho, a gente deixa tudo certo lá, vamos esperar um pouquinho, a gente mais pro final do ano pensa nisso de novo, vamos fazer isso, até para eu ter um tempo para minha cabeça, a cabeça dele, as perdas, todas que aconteceram, e se encaixando. Aí, quando nós pensamos em fazer, em agosto ou setembro do mesmo ano, apareceu um susto na nossa vida, né? E aí o Leandro foi diagnosticado com um tumor, não sei nem falar o nome, enfim. E que precisaria, segundo o médico, adiar isso, esquece isso, que vocês estão passando, né? E vamos tratar, eu vou só revisar os exames, refazer exames nele e vamos fazer rádio ou químio. O chão caiu. Tudo desabou de novo, a gente desesperou. Eu só pensava nele, eu nem pensava mais nisso, enfim. Quando chegou, passou tudo, fez os exames que precisavam, graças a Deus, não tinha nada. Só era ali mesmo, naquele local, foi retirado com margem de segurança e tudo certo. Beleza. Respiramos um pouquinho mais aliviados. Falamos, então tá, beleza. Só exames de rotina mesmo. E aí, quando foi dezembro de 2020, vamos fazer? Vamos fazer. Pegamos Covid. E o Leandro ficou internado por 14 dias. Muito mal. Foi assim, assustador. E aí, mais uma vez, o sonho adiado. Não tinha como fazer, enfim. E aí eu me lembro que no dia que eu fui buscá-lo da alta, depois de 14 dias internado, em meados de janeiro de 2021, ele me falou assim, já marca lá na clínica e já vamos começar a ver o que precisa fazer, ver o que tem que ser feito, vamos fazer isso. E na época, um tempo atrás, a gente tinha pensado até em congelar, porque não sabia como ia ser, né, o passo a passo disso tudo. Sem imaginar que viria o Covid também para nós dois, para nós todos, a nossa família quase inteira pegou Covid. E aí fomos tudo, eu fui para a clínica esperançosa para conversar com o doutor, esse doutor Anjo, e aí ele falou, Fer, precisa de no mínimo um mês de negativo para poder iniciar o tratamento com segurança. Voltei de novo arrasada, triste, mas entendi completamente a margem de segurança que a gente precisava ter para dar tudo certo por um bem maior. Aí passou janeiro, isso era final de janeiro, fevereiro, março, voltamos a conversar. Daí falamos, não, agora a gente, né, tá tudo bem, Leandro fez exame de novo, tá tudo bem, eu tô bem, tá tudo certo. E em abril de 2021, nós começamos o tratamento da fertilização. Porque no meu caso é só fertilização, meu senhor sabe explicar melhor que eu. E aí escolhemos e começamos. Né? Como a Fernanda teve a gestação ectópica dos dois lados, ela ficou com a trompa obstruída.
dos dois lados. Então, nesse caso, é uma das poucas situações que a gente tem a indicação absoluta da FIV para alcançar a gravidez. E aí, por isso que acaba sendo indicada a fertilização. Exatamente. Aí nós fizemos, como iniciamos a fertilização, fizemos aqueles procedimentos, ultrassom, séricos, contagem de folículos, óvulos, né? A gente foi, doutora, assim, muito leve. Eu falo que a gente tem que ir com a cabeça aberta. Eu lembro nós dois sentados aqui lendo o contrato e vendo que era menos de 50% de chance a primeira tentativa. Mas eu falava para o Leandro, nós vamos ser esse menos 50% na primeira tentativa. Tem que ter fé, tem que ter força, tem que enfrentar o que passou, passou, né? E vamos em frente. Aí começamos a fazer todo o procedimento e até eu lembro das agulhadas que nem doíam, porque eu estava tão feliz pela oportunidade de ter essa chance que eu nem doía, eu nem sentia. E eu tirava foto de tudo, porque eu sou muito assim, tirava foto de tudo, todos os momentos. Aí, quando deu certo, fizemos a coleta, né, de óvulos e tal. E aí eu lembro do médico falando, olha, deu tantos, mais de tantos depois limpa, passa pelo procedimento, tal, enfim. Deram 3 embriõezinhos, perfeitos, cromossomicamente perfeitos, né? E hoje a gente sabe que tinha 2 meninos e uma menina, né? Que tem, né? E aí nós optamos por, aí o doutor em conjunto, não, vamos pôr um só dessa vez. Eu louca, alucinada, querendo gêmeos já. Eu, não, coloca 2, pode pôr 2, não sei o quê. E não, vamos devagar. Beleza. Aí, graças a Deus, eu lembro que tinha que esperar os tais 15 dias, que todo mundo fala nas lives, que é um terror para esperar para fazer o beta. Imagina, doutor, agora, assim, podendo contar abertamente, eu fiz 3 de urina antes da hora, de tão ansiosa que eu estava. Era para fazer na terça o exame do beta quantitativo, eu fiz no domingo 3 de urina, desesperada. E já tinha dado o tão esperado positivo. Mas aí, depois disso tudo, na terça confirmamos, mandamos o exame para a clínica, tudo beleza. Tem que esperar mais 15 dias, gente, para fazer ultrassom. Nossa, não aguentava. Aí o nosso trauma maior, doutor, era o ultrassom mesmo, do primeiro batimento, de ouvir. Então, você vai aflita, você sabe que você tem positivo, mas você não vê. E a gestação em si só é confirmada com ultrassom, né? Batimento. Fui apreensiva, fui rezando de Descalvada Ribeirão, que nem uma louca alucinada, mas enfim, graças a Deus, estava lá. Pequenininho, mas com o coração forte, batendo. Foi demais, foi uma emoção assim que não tem descrição, assim, foi lindo demais. E depois demos início ao pré-natal, né? Como todo mundo, em outra clínica, o médico mesmo indicou. E está sendo maravilhoso, a gravidez tão esperada, tão planejada, tão abençoada, por isso que eu falo que ela tem que ser de gratidão. Porque por tudo que nós passamos, a gente tem que agradecer. Que história, né? hein? E tá aí. Que história linda. Olha o que a Yasmin Miranda coloca pra gente. Muito obrigado por compartilhar a história de vocês. Vocês estão me motivando muito. O fato é não desistir, Janaína Mello. O fato é não desistir, ser persistente. Deixa eu colocar mais aqui. A mãe de um de vocês está aqui também. Francisco Abençoado. Uma história linda, né? Vamos aproveitar esse relato de vocês para dar algumas informações para quem está desse outro lado aí, vivenciando, né? Ó, vocês merecem muito, Francisco Abençoado, por esses pais maravilhosos. Mostra o barrigão, estão pedindo para você mostrar o barrigão. Já mostro. Eu mostro. Adriele, que lindo, uma bênção. Bom, mas hoje, né, o que a gente tem de definição de aborto de repetição? Seriam 2 ou mais perdas, desde que essa gravidez estivesse dentro do útero. A gestação ectópica, ela não entra. Geralmente, a gestação na trompa, ela ocorre quando já existe uma doença prévia, tubária, geralmente como sequela de infecção, né? E então, hoje, as sociedades americana, europeia, recomendam investigar a partir de 2.
O problema maior, que não importa muito, e vocês podem explicar muito bem isso para a gente, né, Leandro e Fernanda, a gestação intrauterina ou a gestação na trompa, a sensação do luto e da perda é a mesma, né? É a mesma. Então, É a mesma. é esse o grande dilema na prática clínica da medicina reprodutiva, porque nós médicos, por questões éticas, precisamos seguir o que a ciência recomenda. Mas quando você está na realidade do casal, na realidade do paciente, você precisa atender aquela necessidade. Então, hoje, quando a paciente tem um aborto, eu explico o que a ciência recomenda, mas se existe uma necessidade emocional, psicológica de ser investigado, a gente precisa dividir isso com o casal e precisa partir deles a decisão de investigar ou não investigar precocemente. Justamente para a gente dar esse apoio, né, dar essa segurança. A Carol Boatura comenta que pena que chegou atrasada, perdi a história ainda me recuperando do meu aborto. Carol, vai ficar gravada no IGVT do Fertilidade e Saúde, então não deixa de assistir depois, que a história é emocionante, viu? Bom, e a Lilian, Lilian, um abraço para você também. Então, o aborto habitual, ele é um grande dilema, porque na maioria dos casos acontece o que aconteceu com a Lilian e com o Leandro, com a Lilian, com a Maria Fernanda e com o Leandro. Se investiga tudo e não acha nada. A gente chama isso de idiopático. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque o casal ele fica muito fragilizado diante desse cenário. E se eu falasse, em plena pandemia, que tinha um casal com aborto habitual, que tem algo lá na China, novíssimo, que saiu, que vai resolver o problema do aborto de repetição, o casal ia dar um jeito. Tenho certeza que se chegasse e falasse isso para vocês, vocês iam dar um jeito de buscar. E é quando as pessoas vêm com a notícia de modificar estilo de vida, de fazer tratamentos alternativos, como se aquilo isoladamente fosse resolver o problema. Né? No caso, foi feita a opção do estudo genético, né, Maria Fernanda e Leandro? No caso de vocês, pelo aborto de repetição, né? Nós sabemos que o estudo genético ele não aumenta a chance de nascer o bebê, mas ele diminui o número de transferências. Então, vocês comentaram que ficaram com 3 embriões. Se eventualmente a gente tivesse um só saudável, ao invés de ter 3 transferências, considerando as que vocês teriam no futuro, cairia para uma só. Então, isso diminui o desgaste do casal e diminui também a chance de aborto. Sim. E faz com que o casal alcance a gestação de forma mais rápida, né? E aí eu pergunto uma coisa para vocês, né? Vocês contaram, só a Yasmin para compartilhar a verdade, doutor, tive meu negativo, primeira tentativa, acho que cortou depois do que ela escreveu. Então eu ia perguntar para vocês ainda tiveram a questão do Leandro no meio do caminho, né, Leandro, que foi uma prova de fogo aí pelo que vocês contaram, porque teve a questão do tumor, né? O tumor, em que localização foi? Só para a gente lembrar. Foi no ânus. No ânus. Então, teve a questão do tumor, né, ali no ânus, no intestino, e teve a questão também do Covid, para dar todo esse susto. Mas no meio dessa turbulência toda, olha que interessante que vocês foram me falando, e aqui eu queria puxar um gancho, que o casal que enfrenta a longa jornada para ser mãe, para ser pai, ele costuma focar tanto no cenário da maternidade e da paternidade, que os outros pilares da vida ficam completamente desequilibrados e abandonados. E a Maria Fernanda foi me dando esses indícios, porque ela, puxa, eu fui lá, era para começar, não pude começar, tudo. E é muito comum o casal ter a vida paralela, extra fertilidade, extra encomendar um bebê, completamente paralisada. E hoje nós sabemos que a nossa vida ela é composta por 11 pilares. Por exemplo, o filho, né, ter filhos, o criar os filhos, educar os filhos é um dos 11 pilares. Mas muita gente que está nessa jornada acaba deixando de lado um dos pilares fundamentais para enfrentar a infertilidade, que é justamente cuidar do quê? Do relacionamento. E nesse ponto, pelo menos a situação do que aconteceu fez vocês olharem exclusivamente para o relacionamento, vamos colocar assim, né? Para conduzir toda essa jornada de forma mais leve. Mas tem a questão da saúde. Perguntar para o Leandro, você ia no médico regularmente, Leandro? Tem. Antes faço acompanhamento. Tudo isso, você ia regularmente? Não. Não, é o mal de todos nós. A gente só se preocupa com a saúde quando a gente tem um problema.
Então, a saúde é um pilar, o conjugal é um pilar, o filho é um pilar, o espiritual é um pilar. E aqui, Fernanda, você foi me dando um indício de que diante do seu luto, diante das suas perdas, você se apegou com quem? Com a sua vida espiritual, né? Com Deus. Sim. Então, a gente sabe que uma das estratégias para a gente vencer esse luto é justamente a gente desenvolver essa espiritualidade, independente da placa, independente da religião, a gente se apegar com a nossa espiritualidade, porque isso fortalece as nossas crenças e também nos dá força para contemplar um milagre, né? A parte intelectual, a profissional, a emocional, tudo isso faz parte da nossa vida. E é muito difícil, às vezes, o casal que está no meio dessa guerra, dessa luta que nem vocês enfrentaram, conseguir administrar esses outros pilares. Mas para quem está assistindo a gente, você que está no meio da jornada, você precisa realmente olhar para esses outros pilares, porque não adianta nada você ter um sucesso na parte da maternidade, na parte da paternidade, conquistando o sonho de ter um filho, e na hora que esse filho chegar no seu lar, ele encontrar um ambiente que não está fértil, porque ele está completamente desequilibrado. E a nossa vida ela precisa estar fértil antes da gente conquistar o bebê, antes da gente alcançar essa graça de ser chamado pai e mãe, nosso ambiente. Não estou falando que a gente precisa conquistar bens materiais só para ter uma vida estabilizada, para depois colocar um filho nesse cenário. Mas a gente precisa atingir certa estabilidade em alguns pilares para que você torne a sua vida uma vida fértil e realmente essa semente do bem, que é ter um filho, ela germine, né? Então esse é um ponto importantíssimo. Eu já vou fazer uma pergunta para vocês. A Yasmin Miranda coloca, e agora, doutor, que me acompanha, vai investigar. Também tenho mais 3 embriões e não vejo a hora de tentar de novo. Yasmin, não desista do sonho. Esse casal é a prova viva de que por mais que você tenha perda, se você consegue utilizar essas perdas com resiliência, você se torna uma grande vitoriosa mesmo antes de alcançar a maternidade. Então não pode desistir do sonho. O mundo dela desabou, ela comenta, mas esse casal me motivou muito por toda essa superação. Parabéns, que Deus continue lhes abençoando. E ao doutor também, obrigado. Você vê que às vezes o nosso problema é muito menor do que ele parece, né? Obrigado, Nice Pena, pelas palavras. Muita gente aqui, verdade, doutor. Muita gente falando. Mas me conta uma coisa, né? Equilíbrio, ó, a Ilse Miranda coloca. A Érica Missaua, né? Boa noite, parabéns ao casal. Quanta superação, quanta resiliência. Deus no controle de tudo. Não é à toa, Érica, que essa live chama Resiliência, Gratidão. Eu pude vivenciar a sua história, Fernanda, contemplando a gratidão. Você não precisou falar a palavra gratidão, mas as suas palavras, a forma como você contou a sua história, mostrava a gratidão de ter tido a oportunidade de fazer um tratamento. E às vezes a gente banaliza tanto a fertilização in vitro, você não vivencia a jornada, que você acaba achando que aquilo é mais do mesmo, e na verdade não tem nada a ver, né? Mas a gente comentou aqui que para vocês superarem o luto, vocês então recorreram à parte espiritual. Acredito também que as doenças do Leandro foram uma forma de desfocar da jornada da fertilidade e focar em algo naquele momento que era prioridade. Então, o casal que tem a maturidade de entender, de rever as estratégias, de realmente ele reavaliar suas prioridades no meio do caminho, é um casal que se torna mais resiliente, é um casal que se torna mais forte, ele realmente está com a antena ligada para olhar o contexto da vida como um todo, porque tem gente que está tão focado na maternidade e na paternidade que realmente, até diante de um cenário grave, como foi o que vocês enfrentaram duplamente, não consegue focar naquilo que é prioritário, né? Mas me conta um pouquinho mais, que outra estratégia vocês se recordam para tentar superar esse luto da perda? Eu me recordo muito assim da gente muito unido, muito mais assim fortalecido como casal. A gente não pensando, por mais que eu falava, acabou, desistiu, ele sempre me dava força, falava, não acabou, não vamos desistir, vai dar certo, vai surgir um jeito, vai dar um jeito. Eu me recordo assim de eu ler bastante, eu me recordo das lives me ajudarem bastante, para eu estar vendo que assim
Nós temos a nossa história, mas tem muito mais gente que passa pelo que nós passamos, e também, assim, situações mais difíceis, né? Não diria piores, eu diria mais difíceis também, né? De enfrentar. E tudo isso foi me ajudando, a motivação da família ajudando bastante, aconselhando, né? Pedindo calma, que vai dar certo. Os amigos nos fortaleceram bastante também, como casal. E hoje, olhando, parece que passou como um flash. Mas cada momento foi muito difícil de ser enfrentado. Hoje eu falo, eu agradeço, porque eu acho que eu até sou uma pessoa melhor do que eu era antes. Eu acho, não, eu tenho certeza. Não só por questão de maturidade, mas como pessoa em pensar exatamente nisso. Na vida, no meu companheiro, né, que passou também não foi fácil, eu aqui de fora acompanhando tudo, tendo que ser força, e a força é ele para mim. Então, tudo isso que aconteceu, fortaleceu mais ainda a gente, isso sem sombra de dúvidas. E essa parte espiritual, sim, que a gente sempre teve, mas que a gente se apega, desaba, confia, ora, tudo isso ajuda, né, bastante, né. E sempre ter o foco que para Deus nada é impossível. Né? Quando nós recebemos essa notificação aí que a clínica colocou, parece que abriu um mar de oportunidade, parece que acendeu em mim a vontade de novo, porque meu sonho sempre foi ser mãe, dele sempre foi ser pai, a gente sempre quis muito, isso foi muito em conjunto, mas me desesperei por muitas vezes, porque eu sou humana, né? Então eu achava que tinha acabado tudo ali, e não. Então, ao mesmo tempo que eu me desesperava, algo me mostrava que não é assim, que ia acontecer, que ia dar certo. Então, acho que esse conjunto de fé, de resiliência, de me preparar mesmo espiritualmente, fisicamente, da gente ler sobre, né? Mesmo que não tivemos uma resposta até hoje do que aconteceu, mas aconteceu com a gente, porque a gente tinha que passar por isso. E a gente não pode ficar se vitimizando e falando, nossa, que tragédia. Não, aconteceu, superamos e vamos em frente. É como a minha médica sempre fala, olha para frente. Então, a gente sempre olhou para frente, dá medo, tive medo, até hoje, né? Quem é mãe sabe, você faz outra, você fica com medo, você tem medo e tudo, mas você vê aquele nenenzinho crescendo dentro de você, aquela força que você tira, não sabe da onde, então tudo perfeito, tudo indo bem, desde o tratamento, desde antes do tratamento, toda a orientação que a gente teve, com o nosso médico anjo, com a equipe do nosso médico anjo, o acolhimento que a gente teve, o acolher, o carinho, que eu sentava lá e eu falava, gente, é aqui o meu lugar, é aqui que vai acontecer. Eu não tive dúvida, por mais que eu tive medo e ansiedade que é humano, eu não tive dúvida, nunca, em nenhum momento. Mesmo que as taxas, os índices falavam para mim que vai ser baixo, nós vamos em frente, e quantas vezes precisasse, porque eu acho que é isso que a gente quer passar. Não desista. Não desista. Não desista, porque esse amor que a gente tem para dar, ele vai acontecer na sua vida também, entendeu? Esse amor que a gente tem para dividir. Seja filho do coração, seja filho do ventre, esse amor tem que ser dividido. Essa força que a gente tem, só quem passa sabe, né? E não é motivo para desesperar. Não desista. É o que eu queria falar para essas mulheres, para esses casais, sabe? Não desista, porque com muita resiliência e muita fé a gente conseguiu, e vocês vão também conseguir. Eu tenho certeza. Confia que vai dar certo. Fernanda, você é um livro ambulante, Fernanda, porque você foi dando um monte de ferramenta de como realmente você consegue superar o luto, né? E aproveitando um gancho, eu falei que eu ia falar, pessoal, mas tá nascendo um embriãozinho, né, uma inovação da minha parte, é um desafio para mim, mas com base em tudo isso que eu vivenciei nesses 15 anos de reprodução humana, que foram experiências das mais ricas, de sofrimento, de dor, de tristeza, mas também de resiliência, de gratidão, de felicidade, de contemplar as famílias alcançando o que elas foram mais buscar. Eu estou aqui cultivando o embriãozinho, que eu vou lançar, que é um curso, né, voltado para os casais que estão em busca da maternidade e paternidade. Logo, logo eu vou dar mais indícios do que vai ser esse curso, mas é um curso que vai mexer não só com a parte biológica da reprodução assistida, mas também com os aspectos emocionais de tudo isso que a gente está ouvindo aqui.
Então, o que a Fernanda ela foi dando? Então, logo, logo vocês vão receber mais notícias desse curso, tá, pessoal? Aguardem. Então, o que a Fernanda foi falando? Primeira coisa, ela foi atrás de informação. Ela não cruzou os braços e aceitou aquela situação. Ela chorou, sim. Ela se entristeceu. Ela sofreu. Teve um momento do luto que faz parte, todo esse sofrimento, esse tipo de reação emocional faz parte do enfrentamento do luto para a gente poder superar todo esse processo. E foi isso que a Fernanda e o Leandro, eu estou falando mais dela, viu, Leandro? Porque essa mulherada é curiosa, você sabe como que é. É assim, 99,9% é elas que vão atrás e a gente está ali no escanteio, na tabela, e aí recebe a informação indireta, né? Mas essa curiosidade é interessante, porque vocês precisam buscar informação para saber aonde que vocês estão entrando. E muitas vezes também dialogar com o seu médico de forma transparente para ver quais as estratégias personalizadas que podem ser utilizadas no seu caso para explorar o máximo do potencial reprodutivo. Então você foi dando a informação. O segundo ponto é essa tristeza, esse sofrimento que você foi falando que foi tendo também, mas é importante, pessoal, nessa jornada, a gente colocar um prazo, marcar uma data para começar a comunicar alegria, porque senão você vai entrar num looping de sofrimento, vai ficar naquela roda de sofrimento e aquilo não vai ter um fim nunca. Então, a gente precisa realmente estabelecer um prazo. Uma semana, 15 dias, 20 dias, 30 dias depois do evento, da perda, ok, o quanto você precisar, mas chegou aquele dia, você vai precisar comunicar, vai precisar começar a fazer um diálogo interno de positividade, de que você realmente consegue ser mãe. E olha, uma coisa que você falou, que seria a terceira que eu gostaria de falar, é sobre crenças aqui. Não crenças religiosas, mas aqueles valores que a gente tem dentro da gente. Se eu comunico com a minha boca e se eu comunico com o meu corpo algo de tristeza, algo de sofrimento a todo momento, e acredito que eu não sou capaz de gerar um bebê, que eu não sou capaz de ser mãe, que eu não sou capaz de ser pai, você está comunicando o que vai acontecer na sua vida. E eu estou até lendo um livro que está falando sobre isso, é de um americano, gente. É um livro que ele fala realmente da nossa capacidade de concretizar os nossos objetivos de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, você que está nessa jornada, se você entrar como um derrotado e uma derrotada, você até pode alcançar a maternidade e a paternidade por um acidente no meio do caminho. Mas eu tenho certeza que a sua jornada ela vai ser muito mais dura, muito mais árdua, com muito mais sofrimento e com uma carga que não te pertence. Tá? Então, vocês foram dando para a gente essas 3 dicas. A informação, deram a dica do sofrimento, deram a dica da reprogramação das nossas crenças, para a gente marcar uma data para comunicar alegria, para refazer as nossas crenças, e é o que você falou, Fernanda, o que passou, passou, a gente só tem que olhar para trás para ver o que a gente pode tirar de experiência de positivo para construir os capítulos futuros de uma forma diferente, vou não se vitimizar e reconhecer que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. O Leandro podia muito bem falar, tá vendo, agora eu não vou ser pai, a minha vida já acabou, eu tô com essa doença, e depois veio esse Covid, parece que o mundo conspira contra a gente, e vocês podiam ter acabado não só com o sonho de ter um bebê, mas com os outros sonhos da vida, um casal jovem, que tem toda a vida pela frente, podia ter acabado com tudo isso, e vocês não, vocês olharam para o sofrimento e pisaram em cima dele, não com o sentido que ele não existiu, mas pisaram para fazer ele de degrau para vocês concretizarem os sonhos de vocês. E eu acho que quem está nessa jornada precisa olhar com essa resiliência, precisa olhar realmente com esse cuidado de recomeço para poder construir a história, porque senão para no meio do caminho. E aqui, pessoal, por questões éticas eu não posso falar, mas eu vou contar indiretamente e não vou falar o nome dela, tá? Tem alguém que está assistindo a nossa live também, que é um exemplo de resiliência e gratidão violenta, tá? E hoje, inclusive, recebeu uma notícia triste, mas ela conseguiu enxergar para o lado positivo, a gente junto conseguiu enxergar o lado positivo, e ela está aqui, ó, firme e forte, colocando mensagens de otimismo, mensagens de alegria, né? A Lázara Belli comenta que Deus está sempre no comando, estar ao lado de pessoas positivas que te fortalecem é essencial. Puxa, ela lembrou de uma coisa, pessoal, que estava na ponta da língua, eu esqueci de perguntar. Durante essa jornada de tristeza, de altos e baixos,
Não vou falar da doença do Leandro, porque isso aí envolve toda a família, pai, mãe, irmão, sogra, cunhado, tio, sobrinho, toda a família. A perda gestacional, ela pode ou não envolver a família. Vocês dividiram com todo mundo, toda a família de vocês sabia do processo, de todas as etapas, quando elas estavam acontecendo? Ou vocês assumiram uma postura de reserva, de serem mais reservados? Não, nós dividimos com todo mundo mesmo, porque, nossa, no meu primeiro positivo foi uma alegria, assim, uma coisa louca, a gente desesperado, achando, meu Deus, que medo. Eu tinha 11 anos já junto, mas ficamos com medo, né, de dar a notícia, e quando demos foi uma alegria total. E da mesma forma, quando perdemos, foi uma união, assim, um sentimento fraterno, todo mundo junto sofreu. Todo mundo junto me ajudou o Leandro de alguma forma, né? Então, eles todos participaram de alguma forma, sim, todos sempre unidos, sempre unidos. A minha família, a dele, a nossa, né? Que é nossa, sempre, sempre. E amigos muito íntimos, assim, muito próximos. Depois foram ficar sabendo, os mais distantes, sabe? Quando eu conseguia falar, né, doutor? Porque eu não conseguia falar. Hoje, eu falando assim, eu vejo o quanto eu me superei. Porque eu não conseguia falar que eu chorava. Bom, o meu médico lembra, né? Nas consultas, eu passava horas chorando, gaguejando e não conseguia terminar uma frase. Então, nós tivemos, sim, muito apoio da família e de amigos, com certeza. E toda vez que você ia fazer a transferência, eles estavam sabendo? No começo, doutor, quando nós vimos que dava certo o tratamento, até para não gerar muita, né, expectativa, muito, né, que nós também estávamos, de certa forma, apreensivos, mais leves, tranquilos, mas fica, né, aquela ansiedade para saber o próximo passo. Sim, os parentes mais próximos, Pais sim. e irmãos. Pais e irmãos. Certo. Foram os que ficaram sabendo, pais e irmãos dos dois lados. E nos apoiaram 1000%, assim. Quando depois eu descobri o positivo, mesmo assim eu mantive calada, quieta, né? Esperei o ultrassom para daí poder falar. Certo. Eu estou falando isso, Fernanda, porque um dos pilares para a gente superar o luto, porque o que acontece? Eu estou falando de luto porque é luto mesmo, de morte de alguém, tá, pessoal? É assim que a ciência descreve mesmo de quem tem a perda gestacional. Porque é algo íntimo, próximo do casal, principalmente da mulher, e de repente tirar o seu sonho. Aquele aborto, aquela perda, tirou o sonho, né, que você estava planejando. Quando você tem a perda de um ente querido, que já nasceu, que você conhece, claro que existe o sofrimento, mas a gente tem o quê? As condolências, o apoio da sociedade, é público a morte. E a gente sabe que aquilo estabeleceu um ponto final daquela história. Agora o aborto não. O aborto geralmente não é um cenário público e ele também não determina um ponto final porque você mantém o diagnóstico do aborto de repetição ou mantém o diagnóstico da infertilidade, como foi o caso de vocês, e muitas vezes você tem que sofrer aquilo calado. Mas uma dica que eu deixo também para quem tem a dificuldade para ter o bebê é buscar o apoio social, é buscar o apoio de alguém que você confie. Então, escolher o homem, a mulher ou o casal em conjunto, escolher alguém quando não quer compartilhar muito com a família, para ser o seu ponto de apoio, para você desabafar, para te ajudar a ter pontos de vista dentro daquele cenário, te dar palavras de conforto, de otimismo. Isso ajuda bastante. Tem que tomar cuidado, porque na família de vocês eu vi que tem médicos aqui, né? Então, fica até um suporte muito bom isso, né? Mas tem que tomar cuidado, porque existem algumas famílias que emocionalmente não estão tão estruturadas. E aí, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando, porque eles acabam entrando num sofrimento junto com o casal, mas não conseguem tirar o casal daquele sofrimento, com atitudes, com palavras, com apoio, né? Então, cada um de nós, ele vai ter, e de vocês que estão enfrentando o diagnóstico da dificuldade para ter um bebê, ou mesmo do aborto de repetição, vai precisar ver dentro do seu próprio contexto se realmente vale a pena dividir essa história no momento que ela está acontecendo, ou usar essa estratégia de comunicar mais para o final, quando tem ali o resultado do primeiro ultrassom, eventualmente o beta, né? Vocês estão cheios de fãs, ó. Ailson e Miranda, eles são muito amados pela família e pelos amigos. Eu tenho certeza, um casal muito, muito simpático. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais, que foi passando. Legal que você já visualizava a gestação antes de acontecer, né, Fernanda? Você já tinha essa visão? Tinha, muito, muito forte. Quando eu iniciei o tratamento, o senhor fala? Isso.
Eu já estava em outra, eu tinha muita, como eu disse para você, da primeira vez que eu sentei nessa clínica, eu falei, Leandro, é aqui o nosso lugar. Não tem como, é uma sensação assim de amor tão grande, de paz, eu senti uma paz quando eu ia. Aquela ansiedade, aquela adrenalina, aquela coisa que eu tinha apertada, parece que eu chegava lá e me acalmava um simples oi. As meninas, eu não lembro o nome, todo mundo nem pode falar, né, infelizmente, mas desde ali da porta, a recepção, o amor que tinha, a apresentação do ambiente. Eu já me via ali coletando óvulo, eu já me via fazendo as coisas, eu já me via onde ia ficar meu nenenzinho, eu queria saber das... Então eu ficava, assim, eu já imaginava tudo. Eu chegava, entrava no carro e falava, Leandro, é paz, é amor. É desse sentimento que a gente precisa nessa jornada. E aí, quando nós iniciamos, sim. Eu falava, eu tô grávida, eu tenho certeza, vai dar certo. E não só tá grávida, né? Porque grávida eu ficava, mas, Leandro, eu já vejo nosso meio, eu já sei que vai dar certo. Barrigão. Eu vou falar pra ele que eu sonhava direto, eu de barrigão. Eu vou mostrar a barriga, o tamanho que tá. Então, eu sempre tive essa, nós dois, né? Sempre tivemos essa positividade que ajudou muito, assim, sabe? Olhar para frente. Hoje é dia de injeção? Vamos tomar injeção. Hoje é dia de tomar comprimido? Vamos tomar comprimido. E vamos. E fizemos isso com alegria, acho que no coração. E chegava lá no retorno, era melhor ainda recepcionado, aquele acolhimento. Não podia abraçar na época, eu ficava nervosa, que eu queria abraçar e beijar e não podia, todo mundo. Mas foi 100%, assim, confiança mesmo. A Fê Gabriele está mandando um abraço para vocês, um beijo, amores, né? Olha só que interessante. Beijo. Fernanda, você e o Leandro viveram o quê? A jornada. Vocês não estavam indo para o abatedouro, não estavam indo para celebrar a morte, celebrar a derrota. Vocês estavam indo buscar o filho de vocês. E é isso que você que enfrentou esse monte de negativo, que acha que seu sucesso nunca vai chegar, é isso que você tem que trabalhar, essa crença de acreditar que você está indo buscar a sua semente mais preciosa, que é o seu filho. Sim. Então, a partir do momento que você está acreditando que você vai buscar seu filho, você tem que olhar essa jornada com gratidão e otimismo. Em outras palavras, o que a ciência coloca para a gente sobre essa visão toda que vocês falaram? Uma visão positiva de futuro. É você fechar os seus olhos e entender que seu filho já está nos seus braços. Entender que você já é mãe, que você já é pai, que é uma questão de tempo para se concretizar. Acreditem, pessoal, a nossa comunicação, o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele tem capacidade de mudar aquilo que a gente acredita. E mesmo que não aconteça dentro do nosso planejamento, na hora que a gente quer, deseja e se sente preparado, acreditem, uma hora acontece e a gente está com 2 provas vivas, 3 agora, né? Aqui na nossa frente, né? E eu lembro do dia que eu saí da clínica com positivo com ultrassom, né? Foi aquela alegria, todo mundo da clínica veio me abraçar não, que não podia, mas veio falar comigo. Eu lembro que eu saí de lá e falei com uma mocinha que estava na porta, falou, tchau, até mais. Eu vou vir buscar os outros 2 daqui 2 anos, hein? Vocês guardam direitinho, coloca a música aí que eu vou vir buscar eles. E ela deu risada, ela falou, com certeza, Fer. E é isso, é levar mais leve, né, doutor? Porque não adianta ficar pensando no que foi mesmo. Só faz mal pra gente. Faz mal pra gente. Né? Então, eu tenho uma amiga, Fernanda e Leandro, o pessoal que está assistindo a gente, que ela não tem dificuldade para ter filhos, tá? Mas ela era casada e imaginava que ela ia ter 2 filhos. O que ela fez? Ela procurou na internet uma imagem que refletia a família dela no futuro. E ela pegou uma imagem que era do pôr do sol, era só a sombra das pessoas. E ela pegou uma pessoa careca, que era o marido dela, uma mulher, tinha um bebê no carrinho e uma criança de mais ou menos 6, 7 anos. Ela me mostrou a foto. Era a família dela no momento presente, quando eles nem existiam. Eram 2 meninos. Então ela acreditou, ela teve uma visão positiva do futuro, ela acreditou na crença dela. Junto vem os nossos valores de fé, os valores que a gente carrega da família, né? E aqui a gente tem que parabenizar a sua família, né, Leandro, e a sua também, Fernanda, porque esses valores que a gente carrega desde a nossa infância, que foram plantados como semente na nossa vida, que determinam como a gente vai conduzir a nossa vida adulta mesmo. E com certeza vocês foram incentivados por crenças muito positivas, que fizeram vocês agora colherem os frutos
mesmo diante de um cenário completamente catastrófico, com risco para a saúde do Leandro, tá aí agora um paizão que vai ter que correr atrás desse menino, né? E a gente já está encerrando aqui, Leandro, um pouquinho. Todo mundo quer ver esse barrigão aí, Fernanda. Não precisa vamos lá. Ai, meu Deus. A dificuldade para levantar. Olha só o tamanho que ela tá. Puxa vida. Olha que linda, né? Francisco está crescendo, está crescendo. Não, Fernanda, tá meio grande, hein? Tá grande, doutor. Quantas semanas você tá? Minha nutricionista que não me deixa mentir. Quantas semanas você tá? Eu tô de amanhã 31. 31 dá quase 8 meses, pessoal. E o pré-natal tá sendo tranquilo. Tranquilo, doutor. Nossa, não tenho o que falar, assim, não tive nada, não passei mal, não tive nada. Assim, aquelas coisinhas do começo que era um cheiro mais forte que incomodava, mas nada demais, não passei mal em momento nenhum. E eu falo que essa médica também foi outro anjo na nossa vida, porque, nossa, uma calma, uma positividade, um sentimento tão bom, assim, acolhedor. Eu me lembro o primeiro ultrassom que a gente fez lá, né? Mesmo com já fechado, que ouviu o batimento, tem que fazer, né? Fizemos outro ultrassom na primeira consulta com ela. E ela já conhecia essa clínica, esses profissionais que eu fiz, tudo. Ela pegava na minha mão e falava, tá tudo bem, tá tudo certo, fica tranquila. E fomos curtindo juntos. Eu percebia que ela curtia junto, ela curte junto comigo, sabe? Até brinca quando agora o Francisco não para de mexer no ultrassom. Ela fala, Francisco, a tia Carol precisa fazer tal coisa. Olha foi meu nome, desculpa. Mas assim, é uma sensação assim de acolher de novo, sabe? Fomos acolhidos, somos amados, esse bebê abençoado é esperado por todo mundo. Então, essa segurança que ela passa também. Vai ter essa parte normal? Então, ela quer muito. Eu quero assim, doutor, o normal. Tudo está caminhando muito bem para o normal, né? Então, se tudo der certo, super top. Já estou lendo sobre isso, estudando bastante sobre isso, sobre, né, as vantagens do parto normal. Converso com a minha médica também sério sobre isso. Mas se não der certo também, doutor, e precisar ser cesárea, a gente faz, né? Não tem problema. Mas o foco é o parto normal, sim. Parto humanizado, né, que fala. Eu me recordo de um caso, quando eu fazia consultório de obstetrícia. Se cair aqui, pessoal, é por causa do tempo, tá? Vamos conversando um pouquinho, tá tão gostoso. Quando eu fazia obstetrícia, isso há muitos anos atrás, aproximadamente uns 12, 13 anos atrás, eu atendi um casal que também teve aborto de repetição. Ela teve 2 perdas, com 34 anos. Nós fizemos toda a investigação e não encontramos uma causa. A terceira gestação dela era um menino também. E eu me recordo que ela internou em trabalho de parto, ficou 12 horas em trabalho de parto e nasceu um menino por parto vaginal de 3,950 kg. A sogra dele me bateu, porque elas queriam que eu tirasse logo o menino, que elas estavam preocupadas com tudo que tinha acontecido, mas nasceu. Então é muito interessante isso, porque o fato da gente ter tido um prejuízo reprodutivo lá atrás, de não conseguir manter a gravidez, o pré-natal da Fernanda é um pré-natal de baixo risco. Um pré-natal como outro qualquer, e ela pode ter a autonomia dela de tomada de decisão de como ela vai querer receber esse bebê no mundo. E é claro, Fernanda, você não vai ser menos mãe ou menos parideira se vir de parto cesárea. Mas tenho certeza que você está bem assistida e vai ter todo o suporte para a melhor decisão que vocês vão tomar, né? Tá tudo, graças a Deus, caminhando bem, doutor. O Francis está crescendo tudo no tempo certo, tudo certinho, tamanho medido. Agora ele está com 42 centímetros, semana passada, né? E 1,7 kg. Olha, que gigante! E é grandão, Desde o primeiro... Nossa, acho que ele é grande, né? Acho que vai ser grandão, nós somos, né? Não tem jeito, né? Tudo grandão aqui, o tronco. Mas aí, então, eu acredito que vai dar certo, sim. Eu estou super a favor de fazer o que for necessário. Faço pilates para isso também, né? Para me alongar, para fazer tudo que é possível. Faço acompanhamento nutricional também na gestação, né? Faço tudo que tiver ao alcance, eu faço para que tudo corra o mais normal possível, né? O melhor para o bebê, principalmente, para mim, e dá tudo certo.
tá tudo beleza, é de baixo risco, sim. Ela já falou para mim que é uma gestação de baixo risco, não, tá tudo correndo muito bem, graças a Deus. Ai, que bênção, viu? Ó, o Leandro nasceu com metade desse peso, Leandro. Olha a mãe que tá louca. Virou esse homão aí, né? Ó. Bom, meus queridos. A mãe tá aí, não deixa mentir. É, isso aí, ó. Meus queridos, eu gostaria de agradecer imensamente por vocês terem enriquecido a nossa noite, enriquecido o canal, por terem dividido essa história de superação, de história de aprendizado para todos nós, inclusive para mim, que trabalho com essa área. Queria agradecer a família de vocês também pelo prestígio de todo mundo que veio aqui participar da live conosco, viu? E espero que você tenha um ótimo parto, Fernanda, Leandro, viu? Que preferencialmente nasça com a cara da mãe, tá, Leandro? E foi um prazer. Obrigado por tudo, viu? Obrigado, senhor, pela oportunidade. A gente que agradece muito e tem essa mensagem. Confiem, persistam no sonho, não desistam, que a sua hora vai chegar. Você pode ter certeza que vai chegar. Com muita fé, muita força, resiliência, vai chegar. Amém, amém. Obrigado, e a gente está muito feliz de estar aqui. Obrigado por tudo. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.